Pense por um instante e imagine se existisse um mecanismo silencioso, quase invisível, capaz de despertar no homem um desejo profundo, constante e irresistível por você. Não estou falando de manipulação, nem de truques superficiais. Estou falando de algo muito mais poderoso. O jogo psicológico natural que ativa no inconsciente masculino o instinto de valorização, conquista e apego emocional. Um jogo que, quando compreendido, transforma completamente a dinâmica de qualquer relacionamento. E o mais interessante, a última chave desse jogo é a mais poderosa de todas, e será revelada no final deste vídeo. Antes de mergulharmos nesse universo fascinante, se inscreva no canal Feminina Red Pill, deixe o seu like, comente o que mais te desperta curiosidade sobre a mente masculina e compartilhe este vídeo com outras mulheres que merecem entender o que realmente faz um homem desejar, respeitar e valorizar uma mulher. Prometo que, ao final, você enxergará os relacionamentos de uma forma que talvez nunca tenha imaginado. Agora, vamos começar. Desde os tempos antigos, filósofos e estudiosos tentam compreender a natureza do desejo. Aristóteles dizia que o ser humano deseja o que acredita não ter, e é justamente nessa lacuna entre o querer e o possuir que o desejo se alimenta. O erro de muitas mulheres, segundo a ótica Red Pill dos relacionamentos, é entregar tudo muito rápido, emocionalmente, fisicamente e energeticamente. Quando isso acontece, o homem deixa de jogar, porque o jogo acabou antes mesmo de começar. O psicólogo David Buss, autor de A Evolução do Desejo, no capítulo 10, páginas 5 a 8, explica que o desejo masculino é profundamente competitivo. O homem, em sua natureza biológica, valoriza o que exige investimento. Quando uma mulher demonstra padrões elevados, limites claros e autoestima autêntica, ela aciona o mecanismo psicológico da escassez, e o cérebro masculino passa a associá-la a um valor raro. Mas veja, esse jogo psicológico não é sobre ser inacessível ou fria, é sobre compreender o ritmo natural da atração. A neurocientista Helen Fisher, em sua obra Por que Amamos, capítulo 3, páginas 12 a 17, mostra que o desejo e o apego são impulsionados por neurotransmissores diferentes. O desejo é ativado pela dopamina, enquanto o apego vem da oxitocina. A mulher que domina o equilíbrio entre os dois cria uma presença que ele sente falta mesmo quando ela não está por perto. Agora pense comigo, quantas vezes você já percebeu que quanto mais se doa, menos ele se esforça? E quantas vezes quando você se afasta, ele começa a te procurar? Isso não é acaso, é biologia e psicologia em ação. O homem é movido pelo desafio, mas permanece por causa da admiração. Segundo Rollo Tomassi, em The Rational Male, capítulo 4, páginas 20 a 27, a mulher que entende o valor do seu mistério desperta no homem o desejo de decifrar. E todo homem que tenta decifrar uma mulher está emocionalmente preso a ela. É exatamente isso que chamamos de o jogo psicológico da atração constante. Manter o equilíbrio entre presença e distância, entre entrega e mistério. Se você compreende esse jogo, começa a perceber que cada gesto, cada silêncio e até cada ausência comunica algo. O que você faz quando ele se afasta? E o que você deixa de fazer quando ele tenta se reaproximar? Tudo isso envia sinais profundos à mente masculina. E aqui está a primeira revelação. O verdadeiro poder de uma mulher não está em agradar, mas em inspirar. Quando você inspira um homem, ele passa a enxergar em você uma força que o desafia, mas também o eleva. É esse tipo de conexão que ele teme perder, e é isso que o faz querer cada vez mais. Se você está entendendo até aqui, me conte nos comentários. Você já percebeu esse jogo acontecendo na sua vida, mesmo sem planejar? Imagine que o desejo masculino fosse como uma chama. Quando alimentada com o combustível certo, desafio, admiração e respeito, ela cresce. Mas quando sufocada por excesso de previsibilidade, apego e disponibilidade total, ela simplesmente se apaga. O segredo está em compreender o equilíbrio entre o calor e o espaço. Segundo o psicólogo e escritor Robert Greene, em A Arte da Sedução, capítulo 6,
páginas 42 a 49, o mistério é o que mantém o interesse vivo. Green explica que a previsibilidade é o maior inimigo da atração. O ser humano se acostuma facilmente ao prazer quando ele é constante. Por isso, no jogo psicológico que faz um homem te querer cada vez mais é sobre ritmo. Saber quando se aproximar e quando se afastar, quando revelar e quando silenciar. Na visão Red Pill dos relacionamentos, isso significa entender a natureza hipergâmica feminina e o instinto de conquista masculino. O homem deseja aquilo que ele acredita ser difícil de conquistar, mas que, ao mesmo tempo, o valida quando alcança. O equilíbrio está em fazer com que ele sinta que está conquistando algo de alto valor, sem jamais entregar a sensação de posse completa. A escritora Sherry Argov, em Por que os Homens Amam as Mulheres Poderosas, capítulo 4, páginas 55 a 62, descreve isso de forma brilhante. Ela mostra que a mulher que mantém seus próprios objetivos, rotina e interesses, desperta no homem uma admiração natural. Quando uma mulher gira sua vida inteira em torno de um homem, ela perde o magnetismo que o atraiu no início. Mas quando ela mantém o foco em si mesma, ele passa a sentir a necessidade de merecer espaço na vida dela. Esse é o jogo invisível. Enquanto a mulher dependente emocionalmente busca ser escolhida, a mulher consciente faz o homem buscar ser merecedor. E o homem, por sua natureza competitiva, valoriza mais aquilo que exige esforço. David Deida, em O Caminho do Homem Superior, capítulo 10, páginas 78 a 83, afirma que o homem amadurecido busca uma mulher que o desafie espiritualmente e emocionalmente, não alguém que apenas o admire. A presença feminina firme, confiante e autêntica desperta nele o impulso de se tornar melhor. Esse é o verdadeiro poder do feminino na dinâmica Red Pill. Não o controle, mas a influência sutil. Agora pense, você já percebeu que quando está plena, segura e feliz consigo mesma, ele se aproxima? Mas quando demonstra necessidade, ele se distancia? Esse é o reflexo direto do jogo psicológico acontecendo em tempo real. O homem é instintivamente atraído pelo valor e repelido pela dependência. Por isso, o jogo não é sobre fingir, é sobre ser. É sobre desenvolver um senso de valor tão sólido que o seu silêncio fala mais alto do que qualquer tentativa de convencimento. Quando você se torna essa mulher, ele sente medo de te perder. E esse medo é o combustível do desejo contínuo. Rollo Tomassi descreve esse fenômeno em The Rational Male, Preventive Medicine, capítulo 8, páginas 105 a 113, explicando que o homem se conecta emocionalmente à mulher que desafia sua complacência. Ele pode até se interessar por muitas, mas deseja profundamente apenas aquela que o faz evoluir. E aqui está a segunda revelação. O jogo psicológico que o faz te querer cada vez mais é o reflexo direto da sua energia interna. Quanto mais autossuficiente você se torna, mais ele sente necessidade de te conquistar novamente. A mulher que compreende isso para de correr atrás e começa a ser perseguida. Se você está entendendo até aqui, deixe nos comentários. Qual foi o momento em que você percebeu que o seu valor aumenta quando você para de tentar provar algo? Pense comigo. O que realmente mantém um homem ligado a uma mulher? O desejo físico pode até acender o início da chama, mas é o desejo emocional que a faz continuar queimando. É o fascínio pelo que ele sente quando está com você, e ainda mais, pelo que ele sente quando você não está. Esse é o ponto em que muitas mulheres erram. Acreditam que estar presente o tempo todo é o caminho para a segurança, quando na verdade é o espaço emocional que desperta o apego genuíno. Na visão Red Pill dos relacionamentos, compreender o funcionamento emocional masculino é essencial. O homem, diferentemente da mulher, é orientado por objetivos. Ele se sente motivado quando precisa conquistar algo. Quando o relacionamento se torna uma zona de conforto total, ele deixa de sentir o impulso da conquista. É por isso que o mistério é uma das ferramentas mais poderosas do jogo psicológico. Segundo Esther Perel, no livro Inteligência Erótica, capítulo 5, páginas 89 a 95, o desejo se alimenta do espaço.
Quando duas pessoas se tornam uma só, o mistério desaparece, e junto com ele, o desejo. O segredo está em criar uma distância saudável, um espaço de autonomia que mantém viva a admiração e o interesse. Mas atenção, não se trata de fazer jogos frios ou manipulações, e sim de cultivar a sua própria energia. Quando você vive a sua vida com propósito, quando persegue seus sonhos e demonstra que o seu mundo é rico, com ou sem ele, o homem sente algo que não entende, mas que o prende emocionalmente. É o sentimento de que você é rara, de que estar com você é um privilégio, não uma obrigação. Helen Fisher, em Anatomia do Amor, capítulo 7, páginas 110 a 120, explica que o cérebro humano responde de forma intensa ao risco de perda. Quando um homem percebe, mesmo inconscientemente, que pode perder uma mulher de alto valor, o sistema de recompensa do cérebro se ativa, o mesmo mecanismo ligado à paixão. É aí que ele começa a se esforçar novamente. Agora pense, quantas vezes ele só valorizou depois que você se afastou? Quantas vezes demonstrou mais interesse quando você parou de insistir? Isso acontece porque a ausência cria contraste. A sua presença só tem impacto quando o seu silêncio tem peso. O autor Corey Wayne, em Como Ser o Homem que Toda Mulher Deseja, capítulo 9, páginas 142 a 150, fala sobre a reciprocidade emocional. A mulher que entende o valor de si mesma e não se molda para agradar desperta o respeito. A atração emocional nasce da autenticidade, não da aprovação. É aqui que entra o ponto mais poderoso desse jogo psicológico. O homem se apaixona não pela mulher que o persegue, mas pela que o inspira. Ele deseja a mulher que o faz se sentir capaz de mais, que o desafia a ser melhor, que desperta nele o orgulho de estar ao lado dela. Essa é a energia feminina madura. A mulher que não se perde no outro, mas que o conduz com leveza e força a se conectar com o próprio potencial. Essa é a essência do jogo psicológico Red Pill. Não se trata de manipular, mas de compreender a natureza humana com profundidade. A mulher que domina esse conhecimento nunca mais mendiga amor, porque entende que o valor dela é o que define o comportamento dele. Então, pergunte a si mesma: você tem se tornado o prêmio ou tem se comportado como a perseguidora? Quando você muda essa resposta, muda o jogo inteiro. Se você chegou até aqui, comente abaixo: eu escolho ser o prêmio. Assim, saberei que você entendeu a mensagem mais importante dessa parte. Chegamos à verdade mais profunda deste jogo psicológico. A chave final, a que transforma completamente a forma como um homem te enxerga, se chama indiferença seletiva. É o ponto em que você deixa de reagir emocionalmente a tudo o que ele faz e passa a escolher o que realmente merece a sua energia. Quando uma mulher domina essa arte, ela desperta em um homem o tipo mais intenso de desejo, o que nasce do respeito e da imprevisibilidade. Pense nisso. O que realmente prende a atenção de alguém não é o que se mostra em excesso, mas o que se revela aos poucos. O mistério é o oxigênio do desejo. Quando você demonstra calma diante do afastamento, leveza diante da provocação e elegância diante da dúvida, o homem entende, mesmo que inconscientemente, que você não está jogando o jogo dele, porque você é o jogo. O filósofo Friedrich Nietzsche dizia que a mulher deve ser um enigma para o homem, e essa frase ecoa perfeitamente com a visão Red Pill dos relacionamentos. O homem não valoriza o que entende por completo, ele valoriza o que o intriga. E a mulher que sabe ser intrigante sem ser inacessível domina o equilíbrio perfeito entre presença e ausência. No livro As Leis da Natureza Humana, Robert Greene, capítulo 12, páginas 340 a 356, descreve a força do autocontrole emocional. Ele afirma que aquele que domina suas reações se torna automaticamente o centro de poder em qualquer relação. Quando você responde a tudo com emoção, entrega o controle. Mas quando observa, silencia e age de forma estratégica, o outro começa a girar ao seu redor, tentando entender o que você pensa, o que sente e o que vai fazer a seguir. E é exatamente isso que desperta o desejo constante. O homem sente necessidade de decifrar o que não entende. Essa é a força da indiferença seletiva. Você não se torna fria,
Apenas deixa de dar acesso emocional a quem ainda não conquistou o direito de tê-lo. Essa é a verdadeira elegância feminina, o poder de escolher, e não apenas de reagir. Na perspectiva Red Pill, essa postura coloca a mulher em seu estado natural de valor. Como descreve Rollo Tomassi em The Rational Male, Positive Masculinity, capítulo 5, páginas 93 a 100. O homem só se conecta emocionalmente de forma duradoura à mulher que mantém seu centro inabalável. Quando ele percebe que nada do que faz muda o seu humor ou o seu foco, o instinto dele de conquista é reativado. Ele quer provar o próprio valor diante de uma mulher que não precisa dele para ser completa. Agora imagine, você, no seu melhor estado, segura, confiante, silenciosa quando necessário, intensa quando escolhe ser. Ele te observa e sente algo que não entende, uma mistura de respeito, curiosidade e desejo. É assim que nasce o vínculo duradouro, não da dependência, mas da admiração. E aqui está a revelação final. O jogo psicológico que faz um homem te querer cada vez mais é, na verdade, o reflexo do seu próprio autodomínio. Quanto mais você se conhece, menos reage. Quanto menos reage, mais ele tenta te entender. E quanto mais ele tenta te entender, mais se envolve. Então, se você quer que ele te deseje, não mostre tudo. Mostre profundidade. Não tente convencê-lo. Inspire-o. Não queira ser aceita. Seja admirada. O homem esquece o que é comum, mas nunca esquece a mulher que o desafia a ser melhor. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários. Eu escolho o poder do silêncio. Essa é a senha das mulheres que entenderam o verdadeiro jogo da atração. E lembre-se, esse é apenas o começo. Inscreva-se agora no canal Feminina Red Pill, ative o sininho e deixe seu like se esse vídeo despertou algo em você. Aqui nós falamos sobre o amor com consciência, sobre força, sabedoria e sobre como ser uma mulher que não implora por valor, mas que se torna o padrão. Na tela final, vão aparecer 2 vídeos que se conectam diretamente com este tema. O primeiro revela os erros emocionais que fazem um homem se afastar sem explicação, e o segundo mostra como ser inesquecível na mente masculina, mesmo depois do fim. Assista a eles na sequência e descubra como aplicar tudo o que aprendeu aqui. Porque o verdadeiro poder feminino não está em conquistar, mas em nunca precisar conquistar para ser desejada.